Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Nós estamos vivendo diversas tragédias. As diversas tragédias, ela parte de uma só, de uma forma clara e objetiva. A maior tragédia que nós temos e estamos vivendo hoje é justamente a tragédia da desordem. E dentro dessa desordem surgem outras tragédias que é decepcionante as pessoas ter a sua admiração e curvar-se para atos criminosos praticados por criminosos. Podemos até afirmar que esses atos criminosos são atuações ou são ações que nós temos dentro de cada um que até agora a sociedade impede dessas pessoas manifestar da melhor maneira possível seus atos criminosos. Mas estamos chegando ao fim de uma sociedade em que, se não tivermos cuidado, nós não vamos sobreviver. A maioria das pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo, porque o que estamos assistindo no Brasil é justamente uma tragédia grega. São pessoas que excederam o seu ato de domínio, seu ato de praticarem as suas ações impensado na realidade, mas pensado dentro do seu ego. As coisas cresceram e as pessoas não estão medindo, não estão mensurando o tamanho da infelicidade que está causando a cada um e a si mesmo. Nós chegamos ao ponto de pessoas fazerem comparações. Já é humilhante para si mesmo, não para a pessoa que a gente dirige, mas é humilhante para si mesmo a gente pronunciar adjetivos a um ser humano que é nossa semelhança. Já é humilhante. Isso já é ato de humilhação, falta de conhecimento, falta de entendimento. A gente dirigir a um ser humano com adjetivos que faz com que a gente, mesmo nós, homens semelhantes, sociedade, faz com que pensamos que somos diferentes uns dos outros. Isso é uma tragédia grega. É aquilo que excede, porque a tragédia grega é simplesmente um ato de conhecimento do ser humano nas suas ações, e ele descobre que as suas ações material é destrutivo diante de suas ações emocionais, e isso causa um repúdio às forças externas. Forças que talvez você possa dizer que não existam, mas que elas existem, é evidente que sim. E essas forças mostram para o ser humano essa soberba, essa exaltação e o abate, fazendo com que toda obra física com ela desça. E há uma desmoralização muito grande. Então nós estamos vivendo isso. Nós dividimos a nossa sociedade, buscamos entender do nosso modo uma situação que deveria ser global, deveria ser conjunta. Aquela situação onde você tem o parafuso e o outro tem a porca, e no meio tem você, que precisa de parafuso para que a engrenagem possa dar continuidade, e você simplesmente você faz menção, não, a minha porca eu não vou usar, não, o meu parafuso eu não vou usar. E no meio nós estamos vivendo um desequilíbrio, quer dizer, a engrenagem está rodando sem que haja freio. É essa situação que estamos vivendo hoje no Brasil e nós não estamos percebendo. São pessoas que votam num bandido porque não gostam de uma pessoa que defende família, que defende pátria, que defende nação, mas votam no ladrão que roubou, destruiu família, que é contra a nação, contra a religião, contra tudo aquilo que temos em oculto e que a sociedade proíbe que façamos. Mas para que venhamos praticar os nossos atos libidinosos, espúrios e situações escura, breu, negra, sabe que nós precisamos destruir a sociedade, destruir igrejas, destruir famílias, destruir pátria, para que possamos suprir as nossas necessidades mais ocultas.
Por isso que as pessoas buscam uma pessoa desqualificada, uma pessoa espúria, uma pessoa suja, nojenta, e compara uma pessoa que não é ladrão, mas as pessoas não gostam porque ele defende parâmetros legais, parâmetros equilibrados, e prefere votar no bandido. Quer dizer, existe uma falha moral e uma falha mental, que as pessoas não estão entendendo essa tragédia que nós estamos vivendo. A maioria das pessoas estão caminhando nessa natureza. Quer dizer, no meio tem um povo que está sofrendo, está descendo de ladeira abaixo. E precisa desse parafuso e dessa porca para que venhamos por freio nessa engrenagem. Mas as pessoas, nessa divisão ideológica estabelecida no Brasil dos últimos 20 anos, faz com que as pessoas, cada um, fiquem com seus objetos que podem fazer com que esse Brasil possa andar. Porque nós não somos uma nação, nós não somos um povo coeso. Nós temos diferenças dentro até de casa. Porque as pessoas acreditaram nessa situação de divisão de classe. E estamos vivendo isso, tanto é que a maioria das pessoas, elas discutem, não, saúde primeiro, dinheiro depois. Não existe saúde sem dinheiro, não existe dinheiro sem saúde. O problema é que a gente tem que ter essas duas engrenagens, sabermos como caminhar com essas duas, fazer com que as coisas possam ser sobressair diante da tragédia das pessoas que colocaram, porque os problemas não vieram de agora, os problemas vieram dos governos anteriores, mas a situação mental e o déficit moral é tão grande que as pessoas conseguem pegar o passado, atribuir as tragédias do passado e colocar no presente. Uma das teorias mais absurdas que eu já ouvi e que é real, quando a gente sente uma dor muito grande, você já não consegue sentir. A soltura do honorário ladrão, ela se deu pelo fato de que os roubos e os furtos foi além da Petrobras. Então, como foi além da Petrobras, além das manufaturas, do furto, das grandes construtoras, empreiteiras que estabeleceram-se, e eu tenho certeza que ele se arrepende disso, eu tenho absoluta certeza que todos os grandes empresários que se envolveram com esse honorário, eles se arrependem, porque é notório que ele destrói tudo que pega, destrói, só não destrói para a família dele. Tudo que acontece em volta dele, ele destrói. Agora, como foi além do furtos dessa manobra, não há como puni-lo. Por isso existe uma possibilidade, e essa possibilidade foi posta em prática, da incapacidade do raciocínio do crime. Quer dizer, todo aquele trabalho, simetria, aquele trabalho que foi feito em Curitiba, desembargadores, juízes, aquilo, serviu de nada. Simplesmente de nada. É como se o limite do raciocínio do julgamento é esse ponto aqui. Passou por esse ponto inexistente, é como se a mente humana não pudesse compreender o que aconteceu. Então, nessa parte não existe. Foi essa teoria usada, uma teoria absurda. Não houve um prolongamento da distância. Não. O julgamento, nós temos um ponto zero e o ponto A. Até aqui é a Petrobras. E tudo isso aqui foi roubado. Passou para esse ponto, como não há raciocínio lógico para se chegar a esse absurdo, ou a teoria da dor, a dor grande, ou a pancada muito grande, então não há como você julgar esse outro ponto. Então esse ponto deixa de existir. Então esse ponto aqui não existe punibilidade, porque eles colocaram toda a ação criminosa, toda a ação, todo o desvio, tudo aquilo que aconteceu aqui, nesse ponto, ele colocou aqui.
como não existe grau de punibilidade aqui, porque não existe ponto, esse ponto não está aqui, o que aconteceu é que inocentaram. É uma teoria das mais absurdas que a gente pode entender. A teoria da pancada. Você põe o dedo, alguém te dá uma martelada, você sente a dor por poucos segundos. Depois a dor é tão grande que você ou desmaia ou você fica dormente. E essa dormência também se estabelece também ao povo, porque a gente está vendo o que aconteceu, houve furto, houve desvio, formação de quadrilha, foram presos, houve julgamento, houve tudo, e tudo isso desceu de ladeira abaixo. Nós estamos com sérios problemas moral para podermos aceitar essa situação. Eu não posso aceitar. Quem quiser aceitar, aceite. Se eu estou ofendendo alguém, me desculpe. Mas essa é a condição que estamos vivendo hoje no Brasil. E você pender para o lado do crime, ou você tem um desvio moral, tem algo dentro de você que você é doido para sair do armário. Doido para sair do armário. E o lado que proíbe é o lado família, igreja, Deus, pátria. Esse te impede. Porque você, com essa divisão ideológica que foi estabelecida no Brasil, fez com que as pessoas também soubessem quem elas são. Lamentável saber disso, mas essa é a realidade do que está acontecendo no Brasil. Um abraço a todos.